Reflexão: a Bíblia Nossa de Cada Dia. Eu sou o pastor Raifran Batista e desejo ministrar ao seu coração a palavra de Deus na Epístola aos Hebreus, capítulo 13, e o versículo de número 20. Diz assim o texto sagrado: Ora, o Deus de paz, que pelo sangue do concerto eterno tornou a trazer dos mortos a nosso Senhor Jesus Cristo, grande pastor das ovelhas, vos aperfeiçoe em toda a boa obra, para fazerdes a sua vontade, operando em vós o que perante ele é agradável por Cristo Jesus, ao qual seja glória para todo o sempre. Amém. Lemos os versículos 20 e 21. Ao encerrar sua carta aos Hebreus, o escritor deste livro, escritor desta epístola, fazendo um comentário de exortação e consolação, declara que abreviadamente havia escrito. Neste último capítulo, ele os exorta a permanecerem na caridade fraternal e não esquecer de modo algum da hospitalidade. Há também recomendações para que se lembrassem dos presos como se estivessem presos com eles. Há um lembrete todo especial no versículo 4, quanto à honra que se deve dar ao matrimônio. Porque aqueles que se dão à prostituição e ao adultério, Deus os julgará. Mas no versículo de número 20 e o versículo 21, onde o escritor coloca as suas últimas recomendações, aprendemos algumas extraordinárias lições. A primeira delas é uma referência a um dos atributos do nosso Deus. O nosso Deus é o Deus de paz. Ora, o Deus de paz. O nosso Deus é o Senhor da paz. A Bíblia chama Jesus, o Messias, de o Príncipe da Paz. E ele mesmo declarou: deixo-vos a minha paz vos dou. Estas recomendações finais do escritor, do autor desta epístola, nos faz lembrar deste atributo moral de Deus. O atributo moral está entre aqueles. Este atributo está entre aqueles que Deus compartilha com o ser humano, que Deus divide com o ser humano. E aqui está o atributo da paz, como algo que pertence a Deus, que tem origem em Deus, cuja fonte é Deus. Somente Deus pode produzir a verdadeira paz. A paz não apenas como um sentimento passageiro, mas como um estado de alma, que só pode ser produzido pela presença do Deus da paz. Mas na sequência do versículo, o autor diz que o Deus de paz, que pelo sangue do concerto eterno, tornou a trazer dos mortos a nosso Senhor Jesus Cristo, que é o grande pastor das ovelhas. Ele faz uma referência toda especial à nova aliança e encerra sua epístola lembrando que esta nova aliança é um concerto eterno. E por causa e através desta nova aliança,
o eterno e poderoso Deus tornou a trazer dos mortos a Jesus Cristo, que é, para a igreja hoje, para o seu grande rebanho, o grande pastor. Ele é colocado aqui, declarado, identificado como o grande pastor das ovelhas. Para um grande rebanho, para um rebanho inumerável de seguidores que ele tem em toda a terra, de fato é cabível o título grande pastor das ovelhas. Mas o que o escritor e autor da epístola diz é que ele deseja ver o aperfeiçoamento em toda a boa obra. Ele deseja que os seus leitores sejam aperfeiçoados em toda boa obra, para fazerem a vontade de Deus, para conhecerem a vontade de Deus, que deveria operar neles. E isto é agradável a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. E ele, por sua vez, deve receber glória para todo sempre. Perceba que o escritor da epístola, ao se referir ao Deus de paz, menciona o concerto eterno, menciona a ressurreição de Jesus, que não foi um simples retorno à vida, mas foi o ato de Jesus triunfar sobre a morte. E refere-se a Jesus no seu ministério hoje, como grande pastor das ovelhas. O desejo do escritor é que os seus leitores, destinatários da epístola, fossem aperfeiçoados em toda boa obra, com o desejo, com a decisão e a convicção de fazerem a vontade de Deus, para que tal vontade pudesse operar neles, e isto para a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe sua família. Fique com esta palavra e creia que o Deus de paz, que enviou a Jesus Cristo e que o fez tornar dentre os mortos, é hoje o grande pastor das ovelhas, e é desejo dele nos aperfeiçoar no conhecimento e na prática de sua vontade. A ele, glória e louvor para todo sempre. Amém.